O Espírito Santo é uma terra de contrastes e transformações. Do passado marcado por batalhas, exploração e resistência indígena à ascensão como um dos estados mais promissores do Brasil, sua história é feita de desafios e conquistas. Colonizado pelos portugueses, palco de disputas territoriais e berço de uma cultura vibrante, o estado soube se reinventar ao longo dos séculos. Hoje, o Espírito Santo se destaca como um gigante econômico em ascensão. Com um litoral deslumbrante, uma economia pulsante e uma identidade cultural única, o Estado não apenas preserva suas raízes, mas também projeta um futuro ousado. Infraestrutura moderna, inovação e sustentabilidade são as bases de um novo Espírito Santo, pronto para desafiar expectativas e se consolidar como referência no cenário nacional. As origens indígenas e a chegada dos colonizadores. Um olhar sobre nossa história antes da chegada dos colonizadores europeus ao Brasil. O território que hoje conhecemos como nossa nação era lar de milhares de povos indígenas, cada um com suas próprias culturas, línguas, opiniões e formas de organização social. Esses podem viver em harmonia com a natureza, desenvolvendo conhecimentos profundos sobre a fauna, a flora e os ciclos da terra. Sua espiritualidade estava intimamente ligada ao ambiente, e a relação com o sagrado era expressa em rituais, lendas e costumes transmitidos de geração em geração. Com a chegada dos portugueses em 1500, iniciou-se um processo de colonização que transformou profundamente a vida dos povos indígenas. O encontro entre essas civilizações foi marcado por choques culturais, resistência e, infelizmente, muita violência. Os europeus trouxeram não apenas novas tecnologias e ideias religiosas, mas também doenças que dizimaram grande parte da população nativa. Além disso, a exploração da mão de obra indígena e a tentativa de conversão ao cristianismo foram estratégias utilizadas para importar a cultura europeia. No entanto, mesmo diante de todas as adversidades, muitos povos indígenas resistiram e continuaram a lutar até os dias de hoje pela preservação de sua identidade, suas terras e seus direitos. Eles carregam uma herança valiosa que nos ensina sobre respeito, cuidado com a natureza e a importância da coletividade. Diante dessa história, refletimos sobre a importância da fé e da justiça. Deus nos ensina a amar o próximo, respeitar todas as culturas e considerar o valor de cada ser humano. Que possamos aprender com o passado e agir com sabedoria no presente para construir um futuro mais justo e fraterno para todos. Capitanias e conflitos. O Espírito Santo na era colonial. História do Espírito Santo na era colonial foi marcada por desafios relacionados à administração, conflitos com povos indígenas e tentativas de desenvolvimento econômico dentro do sistema de capitanias hereditárias. Fundada em 1535, a Capitania do Espírito Santo foi concedida ao donatário Vasco Fernandes Coutinho como parte do projeto português de colonização do Brasil. No entanto, a sua trajetória foi repleta de dificuldades que retardaram o seu crescimento e estabilidade. A fundação da Capitania Vasco Fernandes Coutinho chegou à região em maio de 1535, e fundou a Vila de Nossa Senhora da Vitória, atual capital Vitória. Seu objetivo era desenvolver a capitania através da exploração de recursos naturais, como o pau-brasil e da agricultura, especialmente da cana-de-açúcar. No entanto, ele apresentou obstáculos importantes, como a hostilidade de grupos indígenas, particularmente os tupiniquins e os goitacás, que resistiram à presença portuguesa. Os conflitos com os indígenas foram constantes e violentos.
Os colonizadores recorreram a estratégias como alianças com tribos locais, missões religiosas e ações militares para tentar consolidar o domínio português. Entretanto, a resistência indígena, associada à dificuldade de atrair colonos e a falta de infraestrutura, impediu um progresso rápido da capitania. Dificuldades e abandono temporário. Com poucos recursos e enfrentar adversidades, Vasco Fernandes Coutinho não conseguiu tornar a capitania autossuficiente. No final de sua vida, debilitado e sem conseguir manter o controle da região, ele entregou a administração a terceiros. A capitania passou por períodos de abandono e disputas políticas, até ser incorporada à coroa portuguesa em 1549, tornando-se parte do governo geral do Brasil. Além dos conflitos indígenas, a capitania também sofreu ataques de corsários europeus, especialmente franceses e holandeses, particularmente nas riquezas da região. A fragilidade da defesa portuguesa permitiu incursões e saques ao longo do período colonial. Influência da Igreja e desenvolvimento. Presença dos jesuítas foi fundamental na tentativa de estabilizar o Espírito Santo. Eles estabeleceram missões e aldeamentos indígenas, promovendo a catequização e a integração dos nativos ao sistema colonial. Esse processo, porém, envolve violência cultural e repressão às tradições indígenas. A economia da capitania só começou a se fortalecer nos séculos XVII e XVIII, com o desenvolvimento da lavoura canavieira e a introdução da mão de obra escravizada africana. Uma estrutura fundiária baseada nas sesmarias, que favoreceu grandes latifúndios, o que limitou o crescimento de pequenos agricultores e gerou desigualdade social. Conclusão: o Espírito Santo, durante uma era colonial, sofreu grandes dificuldades em suas declarações, passando por conflitos com indígenas, abandono administrativo e desafios econômicos. Apesar das adversidades, a capitania sobreviveu e, com o tempo, tornou-se parte fundamental da estrutura colonial do Brasil. A história desse período reflete a complexidade da colonização portuguesa, marcada por resistência e transformações sociais que moldaram o território capixaba. Presente: crescimento urbano e desafios sociais. Crescimento urbano é um impacto global impulsionado pelo aumento da população e pela migração das áreas rurais para as cidades em busca de melhores condições de vida, emprego e acesso a serviços básicos. No entanto, esse crescimento acelerado também gera desafios sociais significativos, exigindo um planejamento adequado para garantir a qualidade de vida da população. Um dos principais desafios enfrentados pelas cidades em expansão é a falta de infraestrutura. Muitas metrópoles crescem de maneira desordenada, resultando em bairros periféricos sem acesso adequado a saneamento básico, transporte público eficiente, educação e saúde. Isso contribui para a desigualdade social e aumenta a vulnerabilidade das populações mais pobres. Outro problema recorrente é o déficit habitacional. O alto custo da moradia em áreas centrais leva muitas famílias a ocuparem terrenos irregulares ou moradias precárias, como favelas e cortiços. A ausência de políticas públicas adequadas para a habitação agrava essa situação, ampliando os contrastes sociais dentro das cidades. Além disso, o crescimento urbano descontrolado impacta o meio ambiente, com o aumento da poluição do ar e das águas, desmatamento e descarte inadequado de resíduos. Esses fatores prejudicam a saúde da população e a sustentabilidade das cidades no longo prazo. A violência e a criminalidade também estão entre os desafios urbanos, muitas vezes associadas à falta de oportunidades e à exclusão social. A ausência de investimentos em educação, cultura e lazer pode levar os jovens a situações de risco,
aumentando a insegurança em diversos bairros. Para enfrentar esses desafios, é fundamental que governos e sociedade invistam em planejamento urbano sustentável, garantindo políticas públicas eficientes para habitação, transporte, saneamento e inclusão social. A criação de cidades inteligentes, com infraestrutura tecnológica e políticas ambientais responsáveis, pode contribuir para um crescimento urbano mais equilibrado e justo. O crescimento das cidades é progressivo, mas a forma como ocorre define a qualidade de vida da população. Com planejamento adequado e políticas públicas eficazes, é possível transformar esse processo em uma oportunidade para construir cidades mais inclusivas, sustentáveis e seguras para todos. Futuro. A expansão da infraestrutura e a conexão com o Brasil e o mundo. Nos últimos anos, a expansão da infraestrutura tem sido um dos pilares fundamentais para o crescimento econômico e a conexão do Brasil com o mundo. Investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e telecomunicações não apenas impulsionam o comércio e a indústria, mas também aproximam as pessoas, encurtam distâncias e criam novas oportunidades. A modernização da infraestrutura permite que o Brasil se torne mais competitivo no cenário global, atraindo investidores e fortalecendo setores estratégicos. Além disso, a digitalização e a ampliação da conectividade possibilitam que mais pessoas tenham acesso à informação, educação e inovação, contribuindo para um país mais desenvolvido e próspero. Assim como uma infraestrutura sólida é essencial para o crescimento de uma nação. A fé é a alicerce que sustenta nossa jornada pessoal e coletiva, que esperamos confiar em Deus para guiar nossos passos rumo a um futuro de prosperidade e união. Comente nos vídeos, creio que Deus está abrindo caminhos para um Brasil mais forte e conectado. Ou, a expansão da infraestrutura reflete o crescimento que Deus tem preparado para nós.